Fala galera, Estude Cabra na área, um canal de estudo e muito mais. E aí galera, o Estude Vlog de hoje vai ser um pouco diferente, tá? Eu vou estudar os meus erros, é isso mesmo que você tá entendendo. Vou estudar os meus erros. É um ponto importante do estudo você estudar os teus erros, porque aí tu vai saber aonde é o seu ponto fraco. Então sempre que eu passo por uma parte da disciplina, neste caso desse vídeo é português, eu vou fazer o estudo dos meus erros após fazer questões. Aí vocês podem notar que eu vou abrir o que questões, vou pegar o número da questão, vou tirar um print dessa questão, vou colocar lá no Squid e aí vou começar o meu processo, né? Fazendo vários rabiscos nas questões. E aí o que eu faço? Eu vou justificar cada opção daquela questão, tá? O porquê tá certo, porquê tá errado, para entender o porquê do meu erro. Se foi um erro por displicência mesmo, eu não li certo de forma correta o enunciado da questão. Se foi um conteúdo que eu não havia estudado. Se foi um conteúdo que eu estudei, o que vai ser feito? Eu vou corrigir a questão bem bonitinho. Depois que eu corrijo, eu vou saber onde eu errei, qual é o ponto da disciplina que eu não assimilei bem quando eu estudei, tá? E aí após fazer esse estudo dessa questão, de todas as questões que eu errei, eu vou voltar lá no meu material base, ou seja, eu vou voltar lá na minha gramática e vou ver aquele ponto da disciplina que eu tô errando na hora de fazer questões. Então só após ver a disciplina, né, vi lá um exemplo, vamos ver, fonologia. Vi fonologia. Aí depois que eu estudei fonologia, eu vou lá, faço algumas questões no que questões, pego lá 10 questões, faço as questões. Após fazer as questões, eu vou ver onde eu errei, vou estudar os meus erros, né? Após fazer esse estudo dos meus erros, vou pegar aquilo que eu depreendi ali, né? Que eu entendi dos meus erros, os meus pontos fracos. Vou revisar novamente aqueles pontos fracos e vou fazer mais 10 questões. Mas isso ocorre se, no momento que eu fiz aquelas 10 primeiras questões, eu acertei menos que 80%, então eu vou voltar e vou fazer esse processo de estudar os meus erros. Se eu estudei e passei de 80%, então eu vou passar para o próximo ponto da disciplina. Como eu estou estudando pela gramática português, então eu iria passar para os próximos capítulos da gramática de português, tá? De língua portuguesa, pessoal. Então aí, ó, eu estou separando as questões, já separei algumas, já fiz o estudo dela. Agora eu estou separando outra. Eu sempre que eu vou fazer questões, no que questões, eu vou tirando um print ali do número da questão, porque quando eu voltar a estudar novamente aquela disciplina, aí eu vou fazer o meu arquivozinho de estudo de erros, né? Para verificar onde é que está o meu ponto ruim naquela parte da disciplina e corrigir isso aí. Isso é super importante, galera, porque se você não faz isso, se você não estuda teus erros, vai chegar um momento que você vai ter, se você estiver estudando para concurso, vai chegar um momento que você vai ter fechado teu edital todinho, estudado teu edital, mas tu não vai passar de um determinado percentual. Por exemplo, se tu acerta 70%, vai ficar em 70%, porque não adianta você estudou lá, fechou teu edital, ficar fazendo questões e o teu número sempre 70%, se você não sabe onde você está errando. Então esse processo é importante para você saber aonde você está errando, aonde você está cometendo erros, e aí sim você corrigir esses pontos que você está deixando passar ali, que pode ser uma questão, pode ser um ponto a mais na prova, tá? E aí após corrigir isso aí, você vai conseguir alavancar o teu número de acerto, o teu percentual de acerto. Aí eu tô fazendo uma verificada aí, já tô no caso revisando na gramática. Vou revisando a gramática, os pontos que eu errei, vou dando um destaque maior naquele ponto que eu vi que caiu na questão e eu errei. Essa parte de fazer questões também é importante para você saber o que realmente cai. Porque, um exemplo, no edital ele fala um conjunto grande de matérias para você estudar, mas nem sempre tudo que está ali vai cair. Então você fazendo as questões é um bom termômetro para você utilizar, para você ter um filtro do que cai realmente na prova, entendeu? O que mais cai, o que menos cai, e aí você conseguir priorizar aí dentro do teu estudo o que está caindo mais, o que está caindo menos, e conseguir dar um enfoque maior. Quanto mais enxuto for o teu estudo,
referente ao que realmente cai na prova, melhor vai ser teu resultado, porque você está estudando o que realmente cai, você não está estudando um grande conjunto sem saber o que vai cair. Você está estudando o que realmente cai com base nas questões que você está fazendo, no estudo de erros que você está fazendo, e aí você está melhorando o teu resultado. Aí eu já estou dando uma revisada na gramática mesmo, já nos pontos que eu notei que nas questões eu tinha errado, e é dessa forma que eu faço o estudo, galera. Basicamente esse vai ser o vídeo de hoje. Vou prosseguir aí buscando as questões, fazendo a revisão e fazendo novas questões. Nesse ponto aí eu já fiz, né, o meu estudo de erros, já fiz lá a revisão na minha gramática e já voltei para fazer mais 10 questões sobre aquele ponto da disciplina de português. Tá bom? Galera, não esquece, tá? Arrebenta o like aí, vamos ajudar esse canal a crescer, para esse canal ser divulgado para mais pessoas, tá? Deixa seu comentário se você está estudando português dessa forma, como você estuda, se você estuda por um curso, se você estuda por gramática, tá? Compartilha esse vídeo também e não deixa de se inscrever no canal para a gente aumentar esse público aí que estuda, tá ligado? Que tá sempre tentando aprender de forma autônoma aí, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, tamo junto e até a próxima, valeu!